pessoal, começando mais uma aula. Hoje a aula ela vai ser muito pensada nos problemas do usuário, em como encontrar soluções para o usuário, como entender a dor do usuário, como entender melhor quem é o seu usuário, porque a gente acredita que esse é um momento importante para você começar a emergir e mergulhar. Por quê? Você já desenhou seu modelo de negócio, você já vivenciou o mercado, você já estudou bastante como é que está a oportunidade, como é que está o mercado, como é que é o tamanho do seu mercado, como é que é a dinâmica do seu mercado. Você já está preparado para entrar na parte da construção do seu produto, da sua solução, dos seus primeiros testes. E nisso é o momento de entender o usuário, entender muito mais a dor do usuário do que a solução que você vai oferecer. Bom, como ser atento ao usuário nesse nível, né? O primeiro ponto é que, cara, não é dentro do seu escritório que você vai saber quem é o seu usuário. Não é mandando form no Google que você vai entender qual que é a dor do seu mercado. Não é fazendo perguntinha no Facebook que você vai entender como é que seu mercado funciona. Você só vai entender indo para a rua. Tirar esse mito de que a internet vai te dar todas as informações e ir para a rua. Entender a dor do usuário na rua, entender entrevistando, entender convivendo e entender principalmente não vendendo o seu produto. Não chegando e falando, não, meu produto é A, B e C. O que você acha? Você usaria? Não. Vai pra rua tentando entender a dor do cara. Cara, o que é a sua dor? Qual que é o seu problema? O que te incomoda? Como é que é o seu dia a dia? E aí você começa a tentar entender melhor a dor referente a essa questão que você está tentando apontar. Então, definiu aí essa questão de ir pra rua, já começa a ouvir. Beleza, cheguei na rua, o que eu faço? Bom, pensa numa entrevista imersiva. O que é essa entrevista imersiva? É você fazer uma entrevista com o usuário que ele te dá um número de informações super enriquecedoras, que ele te dá super insights, que ele te dá um monte de coisa, porque você começou a entrevistá-lo querendo entender a dor. E como que dá para fazer, como é que é o processo, quantas entrevistas? Aqui o número de entrevistas é bem... Aqui no Neo a gente exige muito. A gente fala que, cara, tem que ser 30, 40 entrevistas, tem startup que fez mais de 50 entrevistas, e isso foi o que fez a diferença na vida delas. Então, entrevistar o usuário para a gente é fundamental. Mas é importante mais pensar no roteiro da entrevista do que o número delas, porque isso daí não é tão mágico assim. Bom, o que perguntar, né? Primeiro de tudo, tenta questionar como é que foi a última vez que a pessoa viveu algum problema, aquele problema que você quer atacar, ou aquela experiência que você quer atacar. Tenta entender um pouquinho como é que foi, quais foram os problemas enfrentados, quais foram as dores enfrentadas, o que incomodou muito naquela vivência, o que atrapalhou naquele momento. Tenta entender de verdade o que estava incomodando a pessoa. E aí, aproveitando, começa a perguntar como que você soluciona atualmente. O que é a solução que você usa? Possivelmente você já estudou essas soluções na hora de estudar o mercado. Então você até já pode questionar, e aquele produto? Você nunca usou isso? E aí começa a perguntar, por que esse produto não é nota 10? Por que isso daqui não soluciona realmente? O que falta para ele ser nota 10? O que está faltando? O que eu posso ajudar? Tentar entender de verdade isso. E aí lembra de alguns detalhes. Um ponto principal, aqui a gente sempre fala dos 5 porquês. Os 5 porquês eles te dão um norte numa entrevista para você entender qual que era realmente o problema. Por exemplo, a máquina quebrou. Mas por que ela quebrou? Porque estava faltando manutenção. Mas por que estava faltando manutenção? Porque o monitor não chamou o pessoal da manutenção em tempo. Mas por que ele não chamou o pessoal da manutenção em tempo? Porque não estava lá na plaquinha que ele tinha que chamar, o horário dele, quanto tempo faltava. Por que não tinha isso? Nossa, porque a gente nem estava pensando nesses processos, nem estava pensando nisso. Só de você desenhar os 5 porquês, você já chega na solução final, você já chega onde realmente está o problema. O problema não estava na máquina quebrada, o problema estava lá no processo de organização da manutenção. Então, entender esses 5 porquês fazem muita diferença. E sempre pensa em perguntar coisas do passado ou no máximo do presente. O futuro a gente começa a viajar muito e não dá para ter um senso de realidade legal. Bom, um outro ponto tenta viver o dia a dia do seu usuário. Tenta viver, tenta compreender como é que é o dia a dia, como é que é a dor do usuário. Aqui, quando trabalha com idoso, coloca um peso para entender como é que fica mais pesado, coloca um óculos para ver como fica mais embaçado. Isso é você se colocar no lugar do usuário. Vai passar um dia onde ele mora, vai viver a rotina dele, vai realmente entender como é que seu usuário funciona.
O outro ponto e o último ponto é trabalhe com personas. As personas eles te ajudam muito a compreender alguns padrões e até direcionar esforços de uma maneira madura, digamos assim. Existem 3 tipos principais de personas aí. O primeiro é o marketing personas, né, que são questões mais demográficas, assim, sexo, idade, localização, estão muito ligadas a padrões de compra, renda, faixa etária, essas coisas que estão mais ligadas a uma questão de compra muito importante para o marketing, né? Tem a proto-persona, que não é uma persona fruto de um user research, assim, de uma pesquisa no usuário. Uma proto-persona, ela é pensada mais com alguns padrões que foram percebidos, algumas suposições e alguns desenhos. Geralmente sai mais rápido, fica mais pronto, então há quem use. E por último, a design personas, né, que é o que a gente mais usa aqui, é uma coisa que a gente valoriza muito, que é qual que é o comportamento de vida desse usuário, quais são as dores, como é que é o cotidiano dele, quais são os sonhos dele, o que ele acredita, que aí você consegue identificar alguns padrões mais interessantes. Então, o processo de criação de persona cara, identifica quem são os seus potenciais usuários, seus potenciais clientes, tenta observar bem o comportamento deles, observar a rotina, o cotidiano, começa a encontrar alguns padrões e agrupamentos, geralmente não é só uma persona, mais de uma persona, desenha essas personas e começa a identificar as situações de uso e as emoções dessas personas. Essa persona gosta mais disso, disso, disso. Essa, ela funciona mais desse jeito. Isso ajuda você a desenhar um produto específico para cada, desenhar uma experiência para cada e melhorar o jeito que você relaciona com o seu cliente, o jeito que você adquire, inclusive, o seu cliente. Bom, essa foi uma aula que a gente considera muito, muito importante, que é entender realmente quem é o usuário e ter realmente uma obsessão com o usuário. Há quem diga que o Steve Jobs era a melhor representação disso porque ele falava que o foco no usuário tinha que ser insanamente correto. E o insanamente era bem literal, que no dia a dia ele quase se confunde com patológico mesmo. Por isso que a gente fala user obsession, né? Você tem que ser obcecado mesmo com o seu usuário se você quer realmente criar uma solução que encaixe com o cotidiano deles. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e que a aula prática converse bastante com tudo isso que a gente falou. Obrigado, gente. Até a próxima aula.